alunos! Hoje a nossa aula é de matemática. Eu vou explicar para vocês poliedros, unidade 9 do livro de matemática, página 132. É muito importante que você pegue o livro, acompanhe a leitura comigo para você poder ver as imagens e entender direitinho, tá? Sem ver as imagens fica difícil entender, tá bom? Então vamos lá. Existe um grupo de sólidos geométricos cujas superfícies são figuras planas. Esses sólidos são chamados de poliedros. Do grego, poli significa muitos e edros significa faces. Portanto, poliedro significa muitas faces. As faces dos poliedros são as superfícies que o formam. Cada segmento de reta comum a duas faces do poliedro é chamado de aresta. E o encontro de três ou mais arestas é o vértice do poliedro. Então, você está vendo aí no seu livro, mas eu também vou mostrar aqui para você, ó. Então, nesse poliedro aqui, essa parte aqui, esse segmento aqui de reta, ele é chamado de aresta. Toda essa parte aqui é chamado de face. E esse encontro aqui, ó, esse cantinho, esse encontro entre uma e outra parte é chamado de vértice, tá? Então, vou mostrar aqui um para vocês. Lá na escola, eu tinha muitas figuras desse tipo aqui. Eu tenho, né, lá na escola, muitas figuras, muitos sólidos geométricos que eu poderia estar mostrando para vocês. Mas ficou lá na escola. Aí eu fui montar um que vem aqui no livro, que inclusive tem no livro de vocês também, só que ele é de papel, ele é molinho, ó, ele é de papel, então na hora de colar, ele fica assim todo tortinho, ó, sabe? Não tem como a gente pegar ele direito, e os meus lá na escola, eles são duros, bem legais para mostrar para vocês, mas enfim, estamos em casa, na aula à distância, então é esse que nós temos. Eu montei esse aqui para mostrar para vocês as faces, as arestas e os vértices dos poliedros. Então, isso aqui é um poliedro, uma figura geométrica, muito mais do que uma figura geométrica, é um sólido geométrico. Por que eu chamo de sólido geométrico? Porque eu posso pegar. Tudo que é sólido, eu posso pegar. Não é só uma figura desenhada. Em geometria, quando eu pego um papel, vou pegar esse papel aqui, ó. E aí eu vou desenhar um círculo. Desenhei aqui, ó, um círculo. É uma figura geométrica. Está aqui desenhada, tá? Aí eu falo, vou desenhar aqui um triângulo. Desenhei um triângulo. Ó, uma figura geométrica. Vou desenhar um retângulo. Desenhei o retângulo. É uma figura geométrica. Só que quando eu falo que eu tenho um sólido geométrico, ele é um objeto, é algo que eu posso pegar, tá? Então, eu tenho aqui um sólido geométrico. E em geometria, cada parte desse sólido geométrico tem um nome. No caso deste aqui, ó, cada parte desta daqui, eu até escrevi para vocês ir vendo, é chamado de face. Então, veja que esse sólido geométrico, ele tem aqui muitas faces. Cada parte dessa é uma face do meu sólido geométrico, mas não é só aqui.
Se eu virar, aqui também é uma face e aqui também é uma face, tá? Então, todas essas partes do meu sólido são chamadas de face. Muito bem. Porém, existem mais partes nesse sólido, como nós podemos ver. Cada partezinha dessa, ó, ou cada dobra dessa, é chamada de aresta. Então, eu tenho aqui uma aresta, eu tenho aqui outra aresta, eu tenho aqui outra aresta e assim vai. Então, cada parte que seria a dobra, ó, ou o encontro das faces, eu chamo de aresta, ó. Mostrando ele aqui em pé, tá, ó. Veja, eu tenho uma face aqui e eu tenho uma face aqui. Essa emenda aqui eu chamo de aresta, tá? Então, virando, ó, face, face, aresta aqui no meio. Até dei uma pintadinha de azul, ó, face, face, aresta. Cada emenda do meu sólido geométrico é uma aresta. Eu costumo dizer também que é um segmento de reta, tá? Então, é um segmento de reta, ó, porque não deixa de ser uma reta e é chamado também de aresta. Face, face, aresta. Face, face, aresta. A aresta, ela vai ficar sempre entre duas faces, porque ela separa uma face da outra, tá? Muito bem. Só que, veja bem, nesse meu sólido geométrico, eu não tenho só faces e arestas, ó. Aqui também é face, tá? E essas partezinhas aqui, ó, também são segmentos de retas que são chamados de aresta, tá? Isso aqui também, ó, é aresta, tá? Segmento de reta, aresta. Mas eu tenho uma outra parte aqui no meu sólido geométrico, que é o vértice. O vértice, ó, eu marquei aqui, seria essa pontinha, esse biquinho aqui, ó, que faz encontrar uma parte e outra. Esse pontinho, esse biquinho, esse encontro aqui, ó, nos cantinhos, eu chamo de vértice, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma caneta. Consigo. Ai, peraí. Consigo, peguei. Ó. A caneta aqui, que eu queria mostrar. É bem... Ele ficou torto, porque como eu disse pra vocês, ele foi feito aqui em casa, tudo em casa, né? E aí, ó, esse encontrozinho aqui, ó, essa pontinha aqui pequenininha, esse biquinho é chamado de vértice. Então, eu tenho aqui outro vértice, eu tenho aqui um outro vértice, eu tenho aqui um outro vértice, eu tenho aqui um outro vértice e assim vai, tá? Então, ó, nesse sólido aqui geométrico, eu tenho, vamos ver, ó, vamos contar. Eu tenho uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces, seis faces só? Não, ainda tem essa, ó. 7 faces, 8 faces nesse meu sólido geométrico. Agora nós vamos contar as arestas. Ó, vamos lá, vamos ver. Eu vou fazer um risquinho. Uma aresta, duas arestas, 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas, 6 arestas, 6 arestas deste lado. 7 arestas, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas, só nesse sólido geométrico, tá? E os vértices, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e eu tenho 12 vértices, tá? Então, voltando, eu tenho um sólido geométrico aqui, que tem, isso aqui é face, né? Isso aqui é face, esse segmento de reta que separa duas faces, eu chamo de aresta, certo? Como eu expliquei. E cada pontinho desse, ou seja, cada encontro, ó, cada pontinho aqui, eu chamo de vértice, tanto deste lado, como deste lado aqui, também, eu chamo de vértice, tá? Então, essas são as partes de um poliedro, ou seja, de um sólido geométrico, tá? Muito bem, isso é o mais importante nós sabermos, tá? Agora eu vou ler aqui com vocês a página 133, vamos lá. Prisma, ó, prisma, é muito importante vocês acompanharem comigo, tá? O porta-joias e o numerador que identifica automóveis em estacionamentos a seguir são objetos que têm a forma parecida com poliedros, conhecido como prisma. Os prismas são poliedros que têm duas faces iguais e paralelas e as demais retangulares. Então, veja, aqui foi colocado dois objetos que lembram prismas. Aqui é um porta-joia e aqui é um numerador de estacionamento, aquele que põe em cima dos carros, tá? E aqui tá mostrando, ó, um prisma hexagonal e um prisma triangular, tá? E aqui mostra um sólido geométrico aberto e ele depois montado, justamente este aqui que eu usei. Então, vamos continuar a leitura. Veja como os prismas podem ser montados por meio de um molde. Agora, monte o prisma hexagonal, cujo molde está aí na página 285. Depois vocês vão montar, que seria esse meu aqui, tá? Esse prisma aqui, hexagonal, tá? Então, está aí o prisma. Veja que a geometria, ela está presente em muitos objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia e nós nem percebemos, tá? Agora eu vou para a página 135, que fala das pirâmides, tá? Abre aí comigo. Pirâmide. A embalagem de presente e a vela abaixo são objetos que têm a forma parecida com poliedros, conhecido como pirâmides. Observe como elas podem ser representadas. Então, veja, eu tenho aqui dois objetos que foram feitos com uma base em sólidos geométricos. Pensando em sólidos geométricos, foi feita uma vela e foi feito aqui também um outro objeto. Essa pirâmide aqui, ela tem uma base triangular. A parte de baixo dela é um triângulo. E essa daqui, ela é uma pirâmide que ela tem a parte de baixo quadrada, a base quadrada. As
pirâmides são poliedros em que uma das faces é chamada base e as demais são faces laterais, como sempre, triangulares. Veja que as pirâmides lembram muito os triângulos, né? Veja, aqui a pirâmide, ela é um sólido geométrico que eu posso pegar na minha mão, assim como esse prisma hexagonal, tá? Se eu fizer um triângulo aqui, é só... Cadê o triângulo que eu fiz aqui? É só uma figura geométrica, tá? É só uma figura geométrica. A partir do momento que eu posso pegar, eu tenho um sólido, tá? Então, a pirâmide, ela é um sólido geométrico, ela tem triângulos, né? Ela tem figuras, ela é parecida com triângulo, mas não é um triângulo, tá? E aqui embaixo mostra como se faz aí a pirâmide, tá? Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês, lá no final do livro de vocês, na página 285 e 287, vocês vão achar essa página aqui, tá? Depois eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer. Com essa página, a gente não vai montar o sólido, tá? Nós vamos colar ela no caderno. Então, veja que aqui eu também, embora o sólido geométrico esteja aberto, né? Não esteja montado, essa pirâmide aqui de base triangular. Ó, base triangular, porque ela é feita a partir de triângulos, tá? Então, aqui é a face, a linha pontilhada é a aresta, esses biquinhos de encontro, a pontinha, é chamado de vértice, tá? É chamado de vértice. Então, vocês vão depois separar essa folha, nós não vamos montar, tá? O sólido, nós vamos colar no caderno, depois eu vou mostrar como nós vamos fazer. Mas na página 285, que tem esse prisma hexagonal, vocês vão tentar fazer melhor que o meu. Porque aí o papel de vocês, ele é mais durinho, então vocês vão cortar e montar esse sólido geométrico, tá? Esse poliedro, e pra mim, desse jeito, tá bom? Então, por hoje é só, e depois nós vamos fazer os exercícios aí de fixação dos conteúdos. Um beijo para vocês e até já já!